Salve, salve, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho. Estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Galerinha, estou aqui para falar hoje para vocês um pouquinho sobre isomeria espacial óptica, ok? Então, galera, como o próprio nome fala, a isomeria espacial, isomeria espacial. Então, o que acontece? A diferença entre os isômeros vai estar na fórmula estrutural espacial. Ou seja, os isômeros têm a mesma fórmula molecular, mesma fórmula estrutural plana e diferentes fórmulas estruturais espaciais. Ou seja, é igual a isomeria geométrica, tem que visualizar os átomos no espaço para ver que há diferença entre os isômeros. Tudo bem? Então, eles têm diferenças nas suas fórmulas estruturais espaciais. Bom, nós já vimos a isomeria geométrica em outro vídeo. Hoje nós vamos falar da isomeria espacial óptica. Galera, primeira coisinha, né? Onde ocorre a isomeria espacial óptica? Em moléculas assimétricas, que não têm simetria. Então, se você pegar a esquerda aí, tem uma bola. Se você fizer um corte nessa bola, olha a bolinha do lado direito ali, ó. Se você fizer um corte, supondo essa figura perfeita, você vai gerar duas partes exatamente iguais. Então, a bola é uma substância simétrica, ela tem simetria. Já a mão, olha lá, se você fizer um corte na mão, no meio, você vai gerar duas partes diferentes. Então, a mão não tem simetria. Seria uma substância assimétrica. A não simetria. Não tem simetria. Tudo bem? Então, você entendendo que é simetria e assimetria, né? Agora a gente pode falar, então, da isomeria óptica, ok? Bom, a isomeria óptica ocorre em moléculas assimétricas, né? Moléculas que não têm simetria. Ah, como que eu identifico? Daqui a pouquinho eu vou falar, tudo bem? Olha lá, galera, que interessante. As moléculas assimétricas, elas têm uma propriedade. Essas moléculas assimétricas, elas conseguem provocar o desvio de uma luz polarizada. Então, você tem ali no desenho um feixe de luz. Vocês sabem que a luz se propaga em todos os planos. Então, eu vou fazer uma luz não polarizada. Eu vou passar essa luz por um filtro polarizador, que seria um prisma, mais conhecido como prisma de Nicol. Ok? E o que acontece? Esse prisma ele faz a polarização da luz. Então, essa luz, ao passar pelo prisma, ela é polarizada, ou seja, ela passa a vibrar em um único plano. Tudo bem? Depois, essa luz polarizada, ela é incidida na substância que a gente está analisando. Se essa substância que a gente estiver analisando, né, for uma molécula, for uma substância assimétrica, esta substância assimétrica, ela tem isomeria óptica. Por quê? Porque ela vai provocar o desvio da luz. Então, isso é interessante, tá? As moléculas assimétricas, né, que têm isomeria óptica, elas provocam o desvio da luz polarizada. Como que eu sei? Tem um aparelho em laboratório, galera, que se chama polarímetro, tá? Tá aí, lá dentro do aparelho você tem um feixe de luz. Esse feixe de luz é uma luz não polarizada, aí ela passa por um polarizador, que é o prisma de Nicol. Aí ela se torna polarizada. Depois essa luz polarizada é incidida na substância que a gente está analisando. E aí no final, você tem o olhinho, olha lá, o observador, aqui no final. Então o que acontece? A luz, ao incidir no tubo com a amostra, se essa substância que está ali dentro for uma molécula assimétrica, que tem isomeria óptica, essa molécula assimétrica, ela tem essa propriedade de provocar o desvio da luz polarizada. E aí você consegue enxergar aqui até o ângulo do desvio da luz. Essa luz pode ser desviada para a direita ou para a esquerda. Tudo bem? Então é isso aí, ó. Tem o feixe de luz, tem o polarímetro, que é chamado polarímetro, né? Tem o feixe de luz.
Ao incidir na substância orgânica, né, geralmente são compostos orgânicos, ao incidir esse feixe de luz na substância, se essa molécula for uma molécula assimétrica, depois eu vou explicar qual é a condição para uma substância ter assimetria. Se essa molécula for assimétrica, as moléculas assimétricas, elas têm essa propriedade de provocar o desvio da luz polarizada. E aí você vai olhar no aparelhinho. Se o desvio da luz for para a direita, o isômero nós chamamos de destrógeno. Em latim, destro, direita. Tá bom? Se representa pela letra D ou o sinalzinho de mais. Por quê? Porque gira a luz para a direita, sentido horário, positivo, convencionoso. Se a luz sofrer um desvio anti-horário, ou seja, para a esquerda, nós dizemos que o isômero é o isômero levógeno, letra L ou sinal negativo, porque gira a luz para o sentido anti-horário, para a esquerda. Levógeno vem de levos, em latim é esquerdo. Tudo bem? Então, se uma molécula tiver assimetria molecular, ela vai gerar dois isômeros, o destrógeno ou levógeno. Para você saber qual é qual, somente com o uso do aparelho. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando que estes isômeros, galera, né, o destrógeno e o levógeno, eles são chamados de enantiômeros, ou enantiomorfos, ou antípodas. Ou antípodas. Tá? Ah, o que são enantiômeros ou enantiomorfos? Enantiomorfos significa que um é o objeto, o outro é a sua imagem perfeita. Então, aqui tem um espelho. Olha lá. Tá vendo esse carboninho aí? Ó, com asterisco. Olha lá. Tá vendo essa molécula toda? Olha na imagem. O que acontece? Esse COOH que tá para cima aí, ó. Na imagem você vai ver HOOC. Tudo bem? Então, a imagem inverte. Tudo bem? Então, destrógeno e levógeno, galera, eles são enantiômeros, enantiomorfos, tá bom? Um é o objeto, o outro é a sua imagem perfeita. Um é o objeto, a outra é a sua imagem. Tudo bem? Lembra na minha mão? Poderia ser um destrógeno e levógeno, objeto e imagem. Objeto e imagem são coisas diferentes, ó. Porque a posição do dedão no espaço é diferente, ó. Então, objeto e imagem não se sobrepõem. Olha o dedão, ó. Não deu certo. Um dedão ficou para a esquerda, outro dedão ficou para a direita. Então, destrógeno e levógeno, a posição, destrógeno e levógeno, parecem iguais, mas são substâncias diferentes, porque a posição do dedão no espaço é diferente, ó. Tudo bem? Então, são compostos diferentes. Então, vamos lá. Olha que interessante, galera. Isso eu vou deixar bem claro já para vocês o seguinte. Os isômeros destrógeno e levógeno, né, os isômeros ópticos, não esqueçam. Na isomeria cis-trans, o que a gente comentou? Cis e trans, eles têm propriedades físicas totalmente diferentes, né? Com difusão, ebulição, densidade, solubilidade, tudo diferente. Aqui, galera, não se esqueçam. Os enantiômeros, né, os destrógeno e levógeno, eles têm propriedades físicas e químicas iguais. Tá? Não esqueçam. Ô, professor, o que eles têm de diferente, então? O que os isômeros destrógeno e levógeno têm de diferente? Duas coisas. Primeira, o desvio da luz polarizada. Né? O destrógeno provoca o desvio da luz para a direita, o levógeno provoca o desvio da luz para a esquerda. Tá? Essa é uma diferença. E a outra diferença é que os isômeros destrógeno e levógeno possuem propriedades fisiológicas diferentes. Eles atuam de diferentes formas no organismo. Tudo bem? Então, aqui as propriedades físicas e químicas são iguais. Então, eles apresentam propriedades fisiológicas diferentes. Tudo bem? Olha um exemplo, galera. A talidomida, um remédio vendido na década de 50 para as mulheres gestantes, porque esse remedinho aí tirava as dores, né, da gestação, os vômitos. Muitos bebês começaram a nascer com anomalias. Tá?
não sou bem nem década de 50, 52. Em 1960 ele foi proibido, somente na Alemanha, tá? Ele foi proibido, em todo mundo ele foi proibido. Mais de 10 mil crianças nasceram com problemas. Por quê? Foram descobrir o problema, estava no medicamento. A talidomida era uma molécula assimétrica e ela originava os isômeros, né? O destrógeno e o levógeno. Só que eles têm propriedades fisiológicas diferentes. Olha lá que interessante. O isômero destrógeno, galera, é sedativo, tirava as dores, tirava vômito, as dores, né, da gestação. Já o isômero levógeno, ó, ele tinha efeito teratogênio, que causava mutações. E aí as criancinhas, né, os bebês nasciam sem bracinho, às vezes sem perninha, às vezes sem massa encefálica, às vezes com um membro a mais, com 6 dedos. Vários problemas, às vezes órgãos externos. Vários problemas. Eu coloquei uma imagem aqui só para vocês terem ideia, tá? Olha lá, ó. Tá? Aqui são os efeitos da talidomida. É bem chocante, tá, galera? Então, em 1960, esse remédio foi proibido, foi cortado, né? E mais de 10 mil crianças, bebês, aí, nasceram com anomalias. Então, é só para você ver, ó, que parece a mesma coisa, mas não é. Eles têm fórmulas estruturais espaciais diferentes. Então, eles têm propriedades fisiológicas diferentes, ok? Olha aí, galera, só para você ter ideia, eu coloquei alguns, olha que interessante, ó, fenilalanina. Um é doce, o outro é amargo. E aí eu coloquei outras substâncias. Uma outra interessante é o ácido lático. Tem o destrógeno e o levógeno. É o sabor do leite azedo. Quando o leite azeda, né? Ácido lático, sabor do leite azedo. O outro, presente na musculatura, daquela cãibra, né? O ácido lático, né? Produz na musculatura. Então, olha lá, destrógeno e levógeno, tá vendo? Ácido lático, um sabor de leite azedo, o outro presente na musculatura. Então, né, para você ver que tem propriedades fisiológicas diferentes, ok? Bom, olha o limoneno. O levógeno, essência de limão. O destrógeno, essência de laranja. É o mesmo composto, propriedades fisiológicas diferentes, tá vendo? Ok? Bom, agora vamos lá. Já falei um pouquinho, agora vamos ver qual é a condição para ter isomeria óptica. A molécula precisa ser uma molécula o quê? Assimétrica. Tá, professor. Eu já sei, uma molécula assimétrica é uma molécula que não tem simetria nenhuma. Um exemplo é a minha mão. Se eu fizer um corte, vai gerar duas partes diferentes. Então, a minha mão é uma substância assimétrica. E uma substância orgânica, como que eu faço, né? Para ver se ela é uma molécula assimétrica. Qual é a condição? Olha lá. A molécula tem que ter o carbono assimétrico, ou também chamado de carbono quiral, ou também chamado de estereocentro. Ok, galera? Então, se a molécula tiver o carbono assimétrico, o carbono quiral ou estereocentro, e a presença desse carbono faz com que a molécula seja assimétrica e, portanto, ela vai formar os isômeros de estrógeno e levógeno. Bom, professor, o que é um carbono assimétrico, né? Então, olha lá, galerinha. Carbono assimétrico, o carbono quiral, é o carbono que possui os seus 4 ligantes diferentes, né? Porque o carbono faz 4 ligações, então ele tem que ter os seus 4 ligantes diferentes. Então, ligante X, Y, Z e W. Então, esse carbono que tem os 4 ligantes diferentes é o chamado carbono assimétrico. A gente representa com um asterisco. Por que, galera, que ele deixa a molécula assimétrica? Porque se você fizer um corte na vertical, por exemplo, o lado esquerdo e direito vão ser diferentes. Se você fizer um corte na horizontal, olha lá, X e Z, a parte de cima e de baixo, são diferentes. Então, né, qualquer jeito que você cortar aí a molécula, ela não tem simetria alguma. Então, se o carbono tem os 4 ligantes diferentes, ele é um carbono assimétrico e, portanto, a molécula é assimétrica e vai ter isomeria óptica, vai gerar o destrógeno e levógeno. Tudo bem? Vamos lá, então. Olha lá. Exemplo, galera. Vamos identificar um carbono assimétrico aqui. Ó,
uma dica importante para vocês, tá? Ó, vou até colocar um outro slide aqui, galera. Um outro exemplo. O carbono assimétrico não é o carbono que tem os seus 4 ligantes diferentes? É. Então, o que acontece? Dicas. Todo carbono que fizer dupla ligação, ele já está fora. Por quê? Porque ele só vai ter 3 ligantes, ó, o X, o Y e o Z. Ele tem que ter 4 ligantes. Então, todo carbono que fizer dupla, está fora. Galerinha, todo carbono que fizer a ligação tripla, também ele nunca vai ser assimétrico, porque ele só vai ter 2 ligantes, o X e o Y. Então, ele também nunca vai ser assimétrico. Bom, todo CH3, ele nunca vai ser assimétrico. Por quê? CH3 significa que o carbono está ligado a 3 ligantes iguais, 3 Hs. Então, não vai ter 4 ligantes diferentes, ele nunca vai ser assimétrico. E todo carbono que tiver CH2 também está fora, porque ele tem 2 ligantes iguais. Então, todo CH2, CH3, carbono que faz dupla, carbono que faz tripla, nunca vai ser assimétrico. Belezinha? Tranquilo? Então, por exemplo, galera, olha aqui, ó. Olha esse composto. E aí, será que tem isomeria óptica? Vamos ver se tem algum carbono assimétrico? O CH3 da esquerda não é, porque ele tem 3 ligantes iguais, né? CH3, 3H, está fora. O segundo carbono, ele é. Por quê? Olha os ligantes dele, ó. O ligante de cima é o OH. O ligante da esquerda é o CH3. O outro ligante que eu coloquei ali é o Hzinho, mas para ficar bonitinho para vocês, eu vou colocar ele para baixo, só para vocês entenderem. Mas geralmente não vem assim. É o Hzinho. Tá, professor, e o ligante da direita? É tudo que está preso nessa ligação, galera. É tudo. Então, do ligante da direita, se tivesse 40 carbonos, você ia circular tudo. É tudo que está preso nessa ligação. É o CH2, CH3. Então, olha que interessante. Esse carboninho que eu fiz asterisco, ele tem um ligante OH, um ligante CH3, um ligante H e um ligante CH2, CH3. São 4 ligantes diferentes entre si. Portanto, ele é um carbono assimétrico. Tudo bem? Então, se a molécula tem carbono assimétrico, ela possui isomeria óptica. Beleza? Tranquilo? Vou fazer um exemplo do ácido lático também, galerinha. Vamos identificar o carboninho assimétrico? Olha lá. Então tá aqui, ó. Olha esse composto aqui, ó. Ah, só lembrando, galera, esse composto aqui é o butan 2O. Como ele vai gerar o destrógeno e levógeno, então a gente vai ter o destrógeno, butan 2O, e o levógeno, butan 2O. Você pode colocar o D, o sinal de mais, o L, o sinal de menos. Tudo bem? Ele vai gerar 2 isômeros, o destrógeno e o levógeno. Ok? Então, galera, como eu estava falando, olha esse composto. Aqui, vamos arrumar. É o ácido lático. Esse é o ácido. O nome da IUPAC é 2-hidroxipropanoico. Bom, será que ele tem isomeria óptica? Vamos ver se tem carbono assimétrico, galera. O primeiro carbono, o CH3 da esquerda, não é, porque CH3 ele tem 3 ligantes iguais, 3H, está fora. O carbono da direita não é também, porque ele faz dupla. Então, o carbono assimétrico é o carbono do meio. Vamos ver quem são os 4 ligantes dele? O ligante da esquerda é o CH3. O de baixo é o OH. O da direita é tudo que está preso aqui, ó. É o C, dupla, OH, é tudo. E o outro ligante é o Hzinho. Então, são 4 ligantes diferentes, ó. H é diferente de CH3, que é diferente de OH, que é diferente de C dupla OH. Então, ele tem 4 ligantes diferentes. Ele é um carbono assimétrico. Vamos construir os isômeros destrógeno e levógeno, né? As projeções de Fischer. Vamos construir aqui os isômeros. Então, galera, vou começar no C dupla O. C dupla O.
H. Depois nós temos um carbono com H de um lado, OH do outro. E depois um carbono com 3 Hzinhos. Tá aí. Se esse é o destrógeno, você faz um espelho, constrói levógeno. Gente, eu não vou levar a física ao pé da letra, porque esse carbono aí, no espelho, você vai enxergar ele assim. O duplo O que está para a direita, você vai enxergar para a esquerda. O OH que está para a esquerda, você vai enxergar para a direita. Mas os carbonos eu vou deixar normal, tá bom? O importante são os ligantes. O carbono de baixo, mesma coisa. O H que estava para a direita, você vai enxergar no espelho para a esquerda. E aí, o destrógeno. Não tem como saber qual é destrógeno e qual é levógeno, tá? Só com o uso do aparelhinho, do polarímetro, para ver o desvio da luz. Tá aí os isômeros destrógeno e levógeno. Tudo bem? Tranquilo? Então, galera, todas essas moléculas, né? Moléculas que possuem um carbono assimétrico, quantas substâncias opticamente ativas esse composto vai conseguir formar? Bom, o que é uma substância opticamente ativa? Que provoca o desvio da luz, ou seja, são os destrógenos e levógenos. Então, esta molécula, ela tem um número de substâncias opticamente ativas igual a 2. Tudo bem? Sempre número par. E se vai ter um objeto, vai ter uma imagem. Se tiver 2 objetos, 2 destrógenos, vai ter 2 levógenos. Então, no caso aqui, as moléculas que têm apenas um carbono assimétrico, tá? Elas vão gerar 2 substâncias opticamente ativas. O que eu posso afirmar dessas duas? Uma é destrógeno, a outra é levógeno. Bem? E olha o que acontece. Então, se eu colocar só o destrógeno no aparelho, vai ter um desvio da luz para a direita. Se eu colocar o levógeno, vai ter um desvio da luz para a esquerda. Agora, galera, e se eu colocar no aparelhinho lá no polarímetro 50% de destrógeno e 50% de levógeno? O que vai acontecer com a luz? Uma certa quantidade de estrógeno. Aí tem a mesma quantidade de levógeno, então vai desviar o mesmo ângulo no sentido oposto. Então, no final das contas, a luz não vai sofrer desvio. Então, nós vamos ter o que nós chamamos de substância opticamente inativa. Por que inativa, galera? Por que inativa? Porque não vai provocar o desvio da luz. Essa substância opticamente inativa, ela é formada por 50% de destrógeno com 50% de levógeno. Então, pera um pouquinho. Você não tem 2 substâncias opticamente ativas? Eu costumo dizer o seguinte, o número de substâncias opticamente ativas é o número de alunos que vai dançar uma quadrilha, um exemplo. Então, você tem dois alunos. Um destrógeno, um homem, um levógeno, uma mulher. Um homem, uma mulher. O que seria a substância opticamente inativa? Ela é chamada de mistura racêmica. Ou também chamada de racemato. Mistura, tem que ter 2 substâncias diferentes ali dentro. O que seria uma mistura racêmica? Seria o parzinho que vai dançar a festa junina. O parzinho. Então, com 2 alunos, eu consigo fazer apenas um par. Então, se eu tenho um destrógeno e um levógeno, eu vou conseguir formar apenas uma mistura racêmica. É como se o homem fosse destrógeno, desviasse a luz para a direita. A mulher, levógeno, desviaria a luz para a esquerda. A mistura, o parzinho, não vai ter desvio da luz. Por quê? Se eu tenho só o destrógeno, 20 graus para a direita,
A hora que eu coloco o levógero, a mesma quantidade, vai desviar o mesmo ângulo para a esquerda e no final a luz não vai ter desvio. Então é a chamada mistura racêmica ou racêmica. Ah, quer dizer, professor, se a gente tiver, por exemplo, 30 alunos numa sala, 30 substâncias opticamente ativas, o que eu posso afirmar? Sempre é metade, metade. 15 homens, 15 destrógeros, 15 mulheres, 15 levógeros. Tá. E o número de misturas racêmicas? Pô, eu tenho 30 alunos, 30 substâncias opticamente ativas. Quantos pares eu consigo formar com 30 alunos? 15 pares. Então, seriam 30 substâncias opticamente ativas e 15 misturas racêmicas. Tudo bem? A mistura racêmica é uma substância que não provoca o desvio da luz, porque ela é formada por mesma concentração molar de 2 enantiômeros. Tá? Mesma quantidade, 50% de estrógeno e 50% de levógeno juntos. Tudo bem? Bom, vamos identificar, então, toda molécula que tem só um carbono assimétrico, viu? Um só. O que vai acontecer? Um carboninho assimétrico só. Então, ela vai gerar duas substâncias opticamente ativas, o destrógeno e o levógeno. E uma substância opticamente inativa, que seria a mistura racêmica. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, qual é a grande dificuldade? Vamos identificar o carbono assimétrico? As drogas, gente, né? Anfetamina, ice, cápsula do medo, né? As drogas, né? A grande maioria delas tem tudo carbono assimétrico. Então, olha a anfetamina. Cadê o carbono assimétrico? Vamos achar? Bom, todos esses carbonos do anel aromático que estão fora, não é assimétrico, porque todos os carbonos ali fazem dupla. Já está fora. O CH2 está fora, porque o CH2 ele tem dois ligantes iguais, está fora. Aquele CH3 também está fora, porque o carbono tem 3 Hs, 3 ligantes iguais. Então, o nosso carbono assimétrico é esse daqui que eu estou fazendo um asterisco. Quem são os 4 ligantes dele? O ligante da esquerda é tudo que está preso aqui, ó, é o CH2 e o benzeno. É tudo isso é um ligante da esquerda. O ligante de baixo é um CH3. O ligante da direita é o NH2 e o outro ligantezinho que está escondido é o H. Então ele tem 4 ligantes diferentes, portanto, ele tem um carbono assimétrico, portanto essa molécula é assimétrica, ela vai ter isomeria óptica, vai gerar os isômeros de estrógeno e levógeno. Ok? Isso é muito importante. Medicamentos tem que analisar, porque os medicamentos, galera, se tiver carbono assimétrico, tem que analisar os isômeros de estrógeno, levógeno, para ver se nenhum vai causar problema no organismo. Se não causar nenhum dos dois isômeros causarem problema algum, reações adversas, aí você pode vender a mistura racêmica, que é os dois juntos, que é mais barato. Você isolar só o destrógeno ou só o levógeno é mais caro. Tá bom? Se eu não estiver enganado, acho que é o ibuprofeno. Se eu não estiver enganado, ele é uma mistura racêmica, porque nem o destrógeno nem o levógeno vai te causar efeitos colaterais, então ele é vendido na forma racêmica. Beleza? Galera, olha ali o ICE. Olha a importância da química, né? Da isomeria aí nos medicamentos. O ICE, bom, todos os carboninhos, galera, do anel aromático, o que é o anel aromático? Não são 3 duplas ligações alternadas? Então, todos os carbonos aqui já estão fora. Porque fazem dupla, não tem 4 ligantes iguais. Não tem 4 ligantes diferentes. O próximo, esse carbono está fazendo 2 ligações. Então, os outros 2 ligantes são Hs. Ou seja, ele tem 2 ligantes iguais, né? Ele é um CH2. Então, não é carbono assimétrico. Opa! Achei o carboninho assimétrico. É esse daqui, ó. Professor, mas ele só está fazendo 3 ligações? Uai, o quarto ligante está escondido, é o H. Então, o ligante da direita é o NHCH3. Tudo que está preso do lado direito. Se tivesse 40, seria tudo. O de baixo é o CH3. O de cima, o Hzinho. E o da esquerda, tudo isso. Portanto, ele tem carbono assimétrico, também tem isomeria óptica. Se a molécula não tiver carbono assimétrico, ela não tem isomeria óptica, não vai gerar isômeros de estrógeno e levógeno. Belezinha, galera? Aqui a talidomida. Em compostos de cadeia fechada, galera, compostos de cadeia fechada,
o aluno tem muita dificuldade para visualizar e encontrar o carbono assimétrico, ou os carbonos assimétricos. Às vezes são mais, tem mais que um. Vamos lá. Bom, vamos partir da esquerda. Todos os carbonos aqui do anel aromático estão fora, porque eles fazem dupla. Bom, esse carbono de cima do dupla óleo está fazendo uma dupla, está fora. O de baixo está fazendo uma dupla, está fora. Bom, o próximo carboninho é esse daqui, ó, que eu coloquei de vermelho. Pô, ele faz 3 ligações, então o outro ligante é o H. Olha que interessante, ele é o carbono assimétrico. Como que eu faço para analisar? Bom, o ligante da esquerda é tudo isso daqui. O outro ligante é o Hzinho. Agora, professor, como que eu faço para saber se o ligante de cima, que é um ciclo, e o ligante de baixo, que faz parte do mesmo ciclo, como que eu faço para saber se esses ligantes são iguais ou não? Você vai analisar ligantes de sentido horário e sentido anti-horário. Então, preste atenção. Vou fazer de verde. Olha o carbono de vermelho. Para cima, sentido horário, vem um C dupla O. E no sentido anti-horário, vem um CH2. Você concorda que a ordem do sentido horário e anti-horário são ordens diferentes? Por quê? No sentido horário, o ligante começa com C dupla O e vai com NH. No sentido anti-horário, para baixo, o primeiro ligante é um CH2. Então, a ordem do sentido horário e anti-horário são ordens diferentes. Então, são considerados ligantes diferentes. Portanto, ele é um carbono assimétrico. É assim que você identifica. Na maioria dos casos, sempre vai ser. Dificilmente a ordem do sentido horário e anti-horário vão ser iguais. Sempre, a maioria dos casos, sempre vão ser diferentes. Tudo bem, galerinha? Então, você analisa sentido horário e anti-horário. Ó, no sentido horário, vem um C dupla O. No sentido anti-horário, vem um CH2. C dupla O já é diferente de CH2, então já considera como ligantes diferentes. É assim que você faz. Belezinha, galera? Vamos lá, então, dar sequência. Bom, agora nós temos um problema. Olha essa molécula da esquerda. Primeiro, esse carbono, ele é assimétrico. Por quê? Quais são os ligantes dele? Ó, o CH3 não é carbono assimétrico porque ele tem 3 ligantes iguais. Mas esse C com asterisco é. Quem são os 4 ligantes dele? Ó, OH é um, CH3 é outro, AH é outro. E o ligante da direita é tudo. Tudo isso é outro. Ah, então o carbono em vermelho ele tem 4 ligantes diferentes. Agora, o próximo carbono, galera, ele também é assimétrico. Eu vou fazer de azul. Quem são os 4 ligantes dele? Ó, Hzinho é um, Cl é outro, CH3 é outro e tudo aquilo que está para a esquerda é outro. Então, aqui é uma molécula que tem 2 carbonos assimétricos diferentes. E aí? Voltando para moléculas que têm só um carbono assimétrico, vai gerar 2 isômeros. 2 substâncias opticamente ativas, um destrógeno e um levógeno. E vai gerar uma substância opticamente inativa, que é a mistura racêmica. Tá? Agora, e para moléculas que têm mais de um carbono assimétrico, a gente aplica uma formulinha que é chamada fórmula de Van Hoff. Para você saber o número de substâncias opticamente, para você descobrir o número de substâncias opticamente ativas, ou seja, quantos destrógeno, levógeno a gente consegue formar com essa única molécula, a gente faz 2 elevado a n, onde n, olha lá embaixo, n é o número de carbonos assimétricos. Tudo bem? Então, vamos lá. Quantos carbonos assimétricos a gente tem nesse exemplo aí? 2 carbonos assimétricos. N. Opa. Então, N. Então, aqui no caso, o N, galerinha,
é igual a 2. Então, nós vamos fazer 2 elevado a n, o n vale 2, então fica 2 ao quadrado, 4 substâncias opticamente ativas. O que a gente pode afirmar dessas 4? 4 substâncias que vão provocar desvio da luz. 2 destrógenos, sempre a metade, metade. 2 destrógenos, 2 devógenos, ou seja, 2 objetos, 2 imagens. Quer ver? Olha que legal, galera. O exercício não vai cobrar isso de você. Essa eu vou mostrar como uma forma de aprofundamento e curiosidade. Olha que legal, o composto é CH3. Aí tem um carbono com OH. Depois um carbono com cloro. E embaixo o outro CH3. Então, esse é um isômero, vou chamar de 1. Número 1. Se você tem o objeto, vamos fazer a imagem, não vou levar em consideração aqui, só vou levar em consideração os ligantes, ó. Na imagem, ó, o OH que está para o lado direito, a gente vai ver para a esquerda. Em cima, gente, o H3 ali sai para o lado esquerdo, mas o que me interessa são os do carbono assimétrico ali, tá? Olha lá, o OH que estava para a direita, você vai enxergar para a esquerda. O Cl que estava para a direita, você vai enxergar para a esquerda. Então, olha lá. Esse é o composto número 2. Então, tá vendo? Aqui, ó, OH e Cl, ambos para a direita. Na imagem, OH e Cl, ambos para a esquerda. Tá. A gente tem uma terceira possibilidade. Olha lá. Seria essa daqui, ó. Deixar o OH para a direita e o Cl para a esquerda. Vocês concordam comigo que seria uma outra possibilidade diferente das outras duas? OHCl para a direita, OHCl para a esquerda. Agora eu deixei OH para a direita, Cl para a esquerda. É um composto diferente. É um terceiro composto. Se você tem mais um objeto, eu consigo fazer mais uma imagem. Na imagem, olha o que a gente vai enxergar. O OH para a esquerda, Cl para a direita. Aí. OH para a esquerda, Cl para a direita. Seria uma quarta substância. Tá vendo? Análise combinatória. Quantas possibilidades diferentes, né? Mudando as posições dos ligantes. Ó, então, olha lá. 4. Tá, eu mostrei para vocês os 4. Tá bom? Tá. E então, nós temos 4 alunos que vão dançar a festa junina. Ok. E o número de substâncias opticamente inativas, ou seja, substância opticamente inativa, ela é chamada de, vamos só lembrar, mistura racêmica. Bom, para você descobrir o número de substâncias opticamente inativas, não precisa aplicar a fórmula, é sempre a metade. Se você tem 4 substâncias opticamente ativas, 4 alunos que vão dançar a quadrilha, quantos parzinhos você consegue formar? 2. Então, nós vamos ter 2 misturas racêmicas. Ou, para descobrir o número de misturas racêmicas, se quiser jogar na formulinha, é 2 elevado a n menos 1. Então, n é o número de carbonos assimétricos, que no caso tem 2. Então, ficaria 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 1, olha lá. 2 misturas racêmicas. Por quê? Olha lá. Destrógeno, levógeno, destrógeno, levógeno. Esse destrógeno com esse levógeno formaria uma mistura racêmica. O outro destrógeno com outro levógeno, outra mistura racêmica. Tudo bem, galera? Então não precisa ficar construindo. O exercício vai te pedir para você identificar os carbonos assimétricos e falar o número de substâncias opticamente ativas e inativas que vai conseguir gerar. Beleza? Olha que interessante, moçada. Opa, esse clorinho aqui não tem. Veio errado aqui. Olha lá. Eu quero saber quantos carbonos assimétricos tem nesse composto da direita. Ó. O primeiro CH3 não é porque ele tem 3 ligantes iguais. O outro carboninho da ponta, C dupla OOH, não é porque faz dupla. Então, olha aqui, ó.
Esse carbono é assimétrico, o ligante dele é H, OH, CH3 para a esquerda e tudo aquele resto para a direita. O próximo carbono também é assimétrico. Quais são os 4 ligantes diferentes dele? H para cima, Cl para baixo. Tudo aquilo que está para a esquerda e tudo aquilo que está para a direita. O próximo também. E o próximo também. Então, aqui nós temos 4 carbonos assimétricos. Então, N é igual a 4. Ô, louco, professor, com essa molécula, quantas substâncias opticamente ativas a gente consegue produzir diferentes? Ó, número de substâncias opticamente ativas, ainda bem que ninguém pede para construir, senão você espera perdido, ó. Regra de Van Hoff, 2 elevado a N, 2 elevado a quarta. Isso vai dar 16, ou seja, com essa molécula eu consigo construir 16 substâncias opticamente ativas. O que eu posso afirmar? Das quais 8 de estrógeno, 8 levógeno. Ah, professor, e o número de misturas racêmicas? E o número de substâncias opticamente inativas? 2 elevado a N-1. 2 elevado a... O número de carbonos assimétricos é 4. Então, 4 menos 1. 2 ao cubo. Olha lá. 8, a metade. Tudo bem? Tranquilo? É assim que a gente faz. Valeu, galerinha? Agora eu vou fazer alguns aprofundamentos, algumas considerações finais que é difícil aparecer em exercícios. Tá? Vamos lá. Vai prestar Paraná, e é importante. Eles podem cobrar isso daí. É o seguinte. O parzinho de objeto e imagem, a gente chama de enantiômeros. Então, o que acontece? 1 e 2 são enantiômeros, porque 1 e 2, um é objeto, o outro é imagem perfeita. O que mais? 3 e 4. São os 2 parzinhos de enantiômeros. Agora, galera, e se eu comparar, por exemplo, o 1 e o 3? No 1, o OH é Cl para a direita. No 3, o OH está para a direita, Cl para a esquerda. Peraí, eles são isômeros, mas não é objeto imagem. Então, eu posso falar que o composto 1 e 3, eles são enantiômeros? Não, porque o 1 não é a imagem perfeita do outro. A imagem perfeita do 1 é apenas o 2. O 3 e o 4 não é a imagem perfeita do 1. Então, se eu comparar o 1 com o 3, eles são isômeros, têm a mesma forma molecular. Mas não são enantiômeros, não são objeto e imagem perfeitos. Então, quando você tem 2 isômeros que não são enantiômeros, não é objeto e imagem perfeitos, a gente chama esse parzinho de diastereoisômeros. Então, 1 e o 3, 1 e 4. Quem que é o parzinho? Quem que é o par perfeito do 2? É o 1. A imagem perfeita do 2 é 1. Então, se eu comparar o 2 com o 3 e o 2 com o 4, eles são isômeros, mas não são objeto e imagem. Então, eles não são enantiômeros, eles são diastereoisômeros. Beleza? Fica essa dica aí, um aprofundamentozinho, tá bom? E, galera, para a gente encerrar, vou falar de um caso particular que é muito difícil aparecer em exercícios. Muito mesmo, tá? Olha esse carinha aqui. Para a gente encerrar. É popularmente chamado de ácido tartárico. Olha que interessante. Se você analisar esse carbono aqui, ele é assimétrico. Por quê? Quem são os ligantes dele?
Vou colocar aqui, ó. Um ligante é o H, o outro é o OH. O ligante da esquerda é aquele C dupla OH. E o ligante da direita, tudo que está da direita é esse daqui, ó, é um CHOH, C dupla OH. Esses são os 4 ligantes desse carbono assimétrico. Se você pegar o carbono em azul, ele também é assimétrico. Olha os ligantes dele. H é um, OH é outro. Para a direita, o ligante é o C dupla OH. E para a esquerda, é esse ligante aqui, ó. CHOH, é tudo que está preso do lado esquerdo. O que acontece, gente? Você percebe que nós temos 2 carbonos assimétricos e esses 2 carbonos assimétricos, eles são 2 carbonos assimétricos iguais, porque os 4 ligantes de um e os 4 ligantes do outro são iguais. Então, no 99,9% dos casos, os carbonos assimétricos, eles são diferentes entre si. Porque os 4 ligantes de um carbono assimétrico, às vezes um carbono assimétrico, se você comparar 2 carbonos assimétricos, às vezes tem até 3 ligantes iguais, mas o último é diferente. Por exemplo, ó, só para você entender. Quem são os... Para você entender bem isso daqui, para a gente fechar. Vamos pegar esse carbono assimétrico que eu estou circulando aqui, ó. Quem são os 4 ligantes dele? Um é o H, o outro é o OH, o outro é o CH3 e o ligante de baixo é um CH. Deixa eu copiar igual tá ali para ficar mais fácil para vocês entenderem. O ligante de baixo, vou colocar aqui, ó, é um CH, CL, CH3. Esses são os 4 ligantes. Agora eu vou pegar um outro de verde. Eu vou circular o carbono de verde. Quais são os 4 ligantes desse carbono de verde? Um é o H, o outro é o Cl, o outro é o CH3 e o ligante de cima é um CHOH-CH3. Então, o que acontece? São 2 carbonos assimétricos. E se eu comparar os ligantes de cada carbono assimétrico, ó, o H se repete. Só que um é OH, o outro já é Cl. Então, você já sabe que são carbonos assimétricos, mas eles são carbonos assimétricos diferentes. Cada um vai gerar um destrógeno e um levógeno. Nesse exemplo aqui, os 4 ligantes de um carbono e os 4 ligantes do outro são iguais. Ou seja, nós temos 2 carbonos assimétricos iguais. Então, o destrógeno de um e o destrógeno do outro vão ser iguais, vão gerar o mesmo ângulo. Então, olha o que acontece, galera, nesse caso bem particular. Primeira possibilidade, esse carbono verde, ele pode desviar um ângulo mais alfa e o carbono de azul ser mais alfa também. Segunda possibilidade, né, os dois podem ser destrógeno. Segunda possibilidade, o carbono da esquerda ser destrógeno, o carbono da direita ser levógeno. Terceira, o carbono da esquerda ser levógeno, o carbono da direita ser destrógeno. Quarta, os dois serem levógenos. Então, o que acontece? Se os dois forem destrógenos, você vai ter um único destrógeno. Se os dois desviarem para a direita, você vai ter um único levógeno. Então, aqui eu não aplico a regra de Van Hoff. Então, para esse caso particular, qual é o número de substâncias opticamente ativas? Só 2. Olha lá, um destrógeno e um levógeno. Aí esse meio, mais alfa com menos alfa, 0. E esse também é 0. Então, esse intermediário que é formado, ele é chamado de meso. Por quê? Ele é um composto inativo, mas ele não é uma mistura. Eu não estou pegando o destrógeno misturando com outro levógeno. Não. Ele é uma substância opticamente inativa, só que nós chamamos de substância
opticamente inativa por compensação interna, porque são os ângulos do carbono da mesma substância se anulando. Então, é chamado meso. Então, substâncias opticamente inativas. A gente vai ter um meso, que é inativo, só que é uma substância inativa por compensação interna. E se a gente misturar um destrógeno com um levógeno, nós vamos ter também uma mistura racêmica. A diferença é que o meso ele é uma substância opticamente inativa por compensação interna. São os ângulos do carbono da mesma substância que se anulam. A mistura racêmica é uma substância opticamente inativa por compensação externa, ou seja, o destrógeno misturado com o levógeno, que aí se anula. É chamado de compensação, inativo por compensação externa. Então, lembrem, todo caso que tiver dois carbonos assimétricos iguais, a gente vai ter duas substâncias opticamente ativas, um meso e uma mistura racêmica. Tudo bem? Um aprofundamento aí. Bons estudos, galera. Espero que tenha ajudado. Abraços. Fiquem com Deus.